E antes de eu falar das ações que eu comprei, gostaria de comentar o quanto tem crescido essa fatia da minha carteira onde eu classifico de commodities e outros. Às vezes a gente acha que não temos mais promoções na bolsa, nos setores tradicionais, mas sempre tem alguma. Aqui eu encontrei a Vale recentemente, até pouco tempo a Cosan, as petrolíferas. Tem bastante oportunidade, é só você ficar atento e escolher o setor que você gosta mais de atuar, e aí você pode complementar como que eu faço com setores mais perenes, que são as elétricas, os bancos, né, seguradoras, saneamento e exterior. Aí eu complemento esses setores mais perenes, vamos assim dizer, com o setor de commodities, principalmente algumas smalls. Vamos dar uma olhada. Olha só que interessante como a ação de commodities e outros vem crescendo na minha carteira. Mesmo vendendo Petrobras lá no ano passado, evoluiu o peso desses setores aqui. Ó. Era 11,9, passou para 14, depois para 19,3 agora atualmente. Né? Isso aqui contando com as compras que eu venho fazendo de Cosan desde o ano passado aí, mais a Raízen também, né? Raízen foi neste ano apenas, né? Nesses fundos que ela apresentou. A Vale, que eu tinha peso pouco, vinha aumentando aqui recentemente. E aí nós temos a 3R também, um case relativamente novo. Temos a Enalta, que é o case aqui um pouquinho mais antigo, que eu fui também fazendo umas comprinhas pontuais. E temos a PetroRio, que é a nova posição aí de junho, né? Então as três petrolíferas na minha carteira meio que se completam. Temos aqui a Enalta, que é a exploração de novos campos. Tem principalmente aqui o Campo Atlântico, que é um campo jovem, enquanto a 3R e a PetroRio são campos maduros, onde elas vão aqui revitalizando, trazendo aí mais eficiência para esses campos na extração. Enquanto, por outro lado, a Petrobras não é mais um core para mim. E vocês devem saber o porquê. Eu já vou até falar do petróleo, isso vai fazer sentido para vocês, tá? Então, para a sequência aqui, nós temos ainda a Home com 5,2%, uma empresa interessante pra caramba também. A Ferbasa, que é muito interessante, mas eu tinha a estratégia de comprar na baixa e vender no topo. Vou parar com isso, comecei aqui a ir devagarzinho, montando posição nela de novo, né? Uma ótima empresa aí. E nós temos aqui a Aura Minerals, que é um case também para longo prazo, para paciência, ouro, cobre aí, muito interessante. Então, se contar a Petrobras, que não faz parte do meu case, e a Raízen, que basicamente está junto aqui com a Cosan, nós temos 8 empresas interessantes ao meu ver, tá? Então, comentando as ações que eu comprei em julho, em cinza estão as ações que eu já havia comentado com vocês em vídeo anterior, e agora eu complementei o mês com compra em home, a 14,50, 85 ações, nesse momento de queda e pós-resultado. Quem é membro do canal, eu fiz um vídeo explicando lá tudo que eu vi em relação ao resultado, o que espera da Home. E a Sanepar também, né? Sempre aí abaixo de 21, eu venho dando umas beliscadas. Eu comprei 65 ações, 20,50, mesmo que não seja o preço fantástico, a gente vai dando as beliscadinhas aqui. Ela subiu um pouquinho depois da minha compra, né? E aqui de vermelho você deve estar vendo a Vale Venda. Como assim eu vendi a Vale a 76,08? Isso aqui era uma compra protegida. Foi uma operação que eu havia comentado com vocês lá em abril. Não é uma operação que eu faço tanto de comprar uma put com strike acima, né? Porque bota uma pressão para a ação ter que subir. Mas eu resolvi fazer isso achando que ela fosse subir realmente, mas tinha um risco de cair. E se caísse, eu ia levar um lucro. Levei um lucro em toda a operação que eu descrevo lá no meu curso de opções. É uma operação mais complexa. Estava dando R$171 de lucro, que representou então 2,29 de yield. Então, de meados de abril até julho, eu tive esse yield aqui porque a ação caiu, né? Se ela subisse, eu ia manter a Vale. Mas assim que a Vale começou a cair, eu imediatamente também, na sequência, comprei 100 ações da Vale e já deixei essa aqui somente para finalizar mesmo no mês de julho. Eu já sabia que ia perder esse lote, por isso que eu já antecipei uma compra anteriormente. Então, nem vou registrar essa venda aqui na compra desse mês, tá? Então, estou comprando R$10.500 em ações nesse mês. E aqui estão a divisão entre os setores, 26,1% utilidade pública, 12% financeiro e 62% no setor de outros. É o que vem acontecendo nos últimos meses com a minha carteira. Se você quer aprender a como operar com opções, seja fazendo um dividendo sintético com as suas ações, ou seja fazendo compras protegidas para sua carteira, eu te ensino do zero até o mais avançado, inclusive com exemplos práticos que eu realmente operei aí, e eu mostro para vocês qual foi o andar dessas operações. Link na descrição do vídeo e no comentário fixado para você acessar o curso.
Então aqui estão minhas compras e vendas no mês, meu saldo de compras e vendas, e eu já descontei aqui de abril a compra da Vale, porque na verdade eu acabei não comprando ela, porque eu vendi ela agora via essa proteção, né? Então virou praticamente uma renda fixa. Já está descontado aqui. No ano eu vou comprando então R$ 68.800 em ações. Se eu somar todo o orçamento que eu havia previsto de compras no ano, mais os dividendos até o momento, dá um pouco menos de 50 mil. Eu estou acima disso no momento. Então, estou, vamos dizer, comprador. A gente pode ver aqui o saldo, eu estou negativo na maioria dos meses, ou seja, a minha compra está superando aqui o que eu devo aportar do bolso e mais os dividendos. Então, assim, a oportunidade sempre tem aí na bolsa. Como eu já disse outras vezes para vocês, a rentabilidade que eu tenho feito maior tem sido nas commodities. É onde realmente está o dinheiro, né? Eu tenho um risco maior e tenho um lucro maior. E eu aprendi os dois lados. No começo errando muito com a Petrobras, principalmente, outras ações de commodities, bem lá no começo de 2007 e algumas vezes depois. E depois eu fui aprendendo e agora eu tenho tido bastante lucro nesse setor. Inclusive, estou mudando um pouquinho de estratégia. Antes eu comprava no fundo e estava vendendo na alta. Agora eu estou ou comprando no fundo e realizando parte do lucro na alta. De repente, a gente pode fazer proteções com opções, que é muito interessante, ao invés de simplesmente vender. Então, estou otimizando novamente aqui essa questão das commodities. Tem me dado bastante lucro. Eu vou querer ainda mais lucro ainda, tá? Então, é isso que eu tenho feito com as commodities. Eu vou comentar hoje sobre as petrolíferas. Então vamos pensar aqui na visão das petrolíferas. O que você deve fazer quando você vai investir numa ação? Tem que ver o setor, primeira coisa. Então você vai ver como que funciona a concorrência nos setores, como que as empresas estão atuando, como é que é um pouquinho, se você conseguir também ver como é que funciona no exterior, né? Quais são as expectativas para o setor, para a própria commodity, né? O que esperar dessa commodity petróleo? Será que é bom aí? Até quando? Como é que vai ser a perspectiva futura? Então, assim, se você não investe numa, seja qual for a empresa do petróleo, se você não gosta do setor, não gosta do petróleo, você não investe nesse setor, independente da empresa, tá? Então, primeiro o setor, depois, obviamente, a própria empresa, vai ver a rentabilidade dela, vai ver o histórico passado, o que deu de ruim nela, será que esse risco pode dar? Na minha opinião, a Petrobras pode ser que não vai dar que nem aquela coisa toda da Dilma, mas pode dar algum probleminha, então já não faz parte do meu plano, né? Então, assim, eu vou analisando a empresa o passado, o presente e tentar o futuro também dela, vendo os múltiplos, vendo tudo aí junto, caminhando junto com o setor. Mas, por incrível que pareça, não é o suficiente. Você tem que observar a macroeconomia, né? Por que você tem que observar a macroeconomia? Porque aqui que estão para onde vai o valor da commodity. Como é que você vai saber se a commodity está no topo, se está no fundo, se ela vai cair, se vai subir? Vendo a economia, tentando ver isso, né? Então, por isso que a gente investe na Vale, a gente vê como é que a China está, a gente investe nas petrolíferas, a gente tem que entender como que está a dinâmica da economia mundial. Eu sempre falo para vocês, Estados Unidos não vai ter uma recessão severa, não vai ter, então o petróleo está se mantendo ali. Suficiente para não ter tanta pressão assim para baixar o barril do petróleo, o suficiente para a própria OPEP conseguir controlar esse preço. Então, é outra premissa importante e nós vamos ver mais coisas aqui que podem estar acontecendo nas perspectivas do mercado no vídeo de agora. Vamos falar um pouquinho de macroeconomia, tá? E aí, óbvio, a macroeconomia acaba envolvendo também a política mundial, né? A própria OPEP acaba sendo um pouco político as questões que envolvem ela, né? Senão você vai estar dando tiro no escuro, pode dar muito bom, uma hora vai dar muito ruim. E nós podemos ver que o petróleo subiu pela quarta semana seguida com aperto na oferta. Aperto na oferta porque a economia dos Estados Unidos de alguma forma está andando, né? Isso aqui ajuda a pressionar a oferta. Outro ponto é a própria questão da tensão entre Rússia e Ucrânia, que também ajudam a pressionar o valor do petróleo. E o Prices Futures Group, eles comentam que o mercado do petróleo está começando a precificar lentamente uma crise de oferta iminente, já que está a caminho da sua quarta semana de ganhos. Os suprimentos globais estão começando a diminuir e isso pode afetar drasticamente nas próximas semanas. O aumento do risco na guerra também pode impactar os preços. E aí nós vimos nessa semana os estoques nos Estados Unidos do petróleo caindo, vimos aqui que a produção de petróleo e gás nos Estados Unidos provavelmente cairia em agosto pela primeira vez esse ano, aumentando ainda mais as preocupações de oferta, isso aqui falando no curto prazo. E a situação só não é pior porque a segunda maior potência do mundo, a China, ela está registrando aqui fluxos recordes de importação
de petróleo e carvão também russos. Então, a China aqui, se ela saísse, parasse de comprar da Rússia, ia ficar realmente uma situação bastante difícil. E aí entramos então nas perspectivas da OPEP, que prevê um aumento apertado em 2024 com demanda acima do esperado. A previsão é de 30,2 milhões de barris, 2 a mais do que o bombeado no mês passado. Então o pessoal está prevendo inclusive um crescimento acima do que os demais órgãos fora da OPEP estão prevendo. Eles estão aqui mais otimistas em relação ao petróleo. E a OPEP ela reduziu a produção recentemente exatamente para conter o preço do petróleo. Eles vão atuar muito nisso, eles não vão deixar esse petróleo cair abaixo dos 70 aí. Então eles vão estar atuando para isso e com essa demanda maior, eles podem até aumentar um pouco a produção e ainda assim o petróleo vai ficar a valores maiores. Então a gente vê aqui que eles falam no consumo mundial do petróleo aumentando 2,2 milhões de barris por dia no próximo ano, atingindo 104,3 milhões por dia, disse a OPEP na avaliação que eles fizeram em 2024, detalhadamente aí. O aumento da demanda superaria o projetado fora aí da OPEP, né? Para 30,2 milhões ou 2 milhões acima do que o pessoal está precificando, e aí eles poderiam então aumentar um pouco até a produção deles, né? E quando a gente vê o barril do petróleo, a narrativa eu sempre disse para vocês, a OPEP iria atuar para não deixar esse barril do petróleo cair abaixo dos 70, que aproximadamente ia ficar a maior parte do tempo rondando entre 72 e valores um pouco acima, e é o que vem acontecendo. Então a gente deve ver o petróleo aqui muito nessa casa aqui, arredondando, tá? 72 e 88 mais ou menos, porque a OPEP vai atuar. E aí, eventualmente pode cair um pouco? Pode, mas ela vai atuar e isso rapidamente vai voltar aqui para o próximo dos 72. E mais para cima? Pode? Pode. E aí vai ser períodos mais longos, eu acho, acima, como ficou aqui, um período mais comprido, acima dos 80 e poucos. Então, nesse cenário que a gente vê, é extremamente lucrativo para as empresas petrolíferas, ainda nesse cenário é lucrativo para as empresas petrolíferas, e apenas abaixo seria um cenário difícil para ela, mas a OPEP aqui ajuda a gente a não acontecer, a não ser que seja realmente uma desgraceira de recessão mundial, aí vai ser difícil da OPEP conseguir atuar o suficiente, mas é mais raro. Eu acho inclusive mais fácil eventualmente subir do que ficar abaixo dos 70, tá? Repito, crise mundial pode acontecer, mas como não parece que vai acontecer nesse momento, é um cenário muito favorável para as petrolíferas. E aí adivinha quem é que pode ter grandes dificuldades com esse petróleo vir a valores mais altos aqui? A Petrobras, com a política que não é mais o PPI, que é sei lá o que política que é essa aí, que não está muito clara não. E aí, nesses ranges de preço aqui próximo dos 80 e poucos, também já podemos, vamos ver se vai acontecer alguma coisinha aí de intervenção. O fato é que, se ficar nesse range aqui, até que tá bom para a Petrobras e para todas as petrolíferas. Subiu, risco para a Petrobras, maravilha para as outras petrolíferas, caiu, vai ser ruim para todo mundo, mas eu acho improvável esse cenário.